dia hoje? Hoje é quarta-feira, dia de quê? Dia do Dica do Chefe! Isso mesmo, hoje é a Dica do Chefe. Hoje eu estou trazendo uma dica para vocês, ó, sensacional. Isso mesmo, estou trazendo uma dica aí, ó, muito boa. Uma dica que faz toda a diferença quando nós vamos assar o nosso bolo. Mas antes disso, quero mandar um grande abraço aí para Cake Mania, fazendo aqueles bolos gostosos, deliciosos. Cake Mania que está no sul da Bahia aí. Gente, ligue para a Shirliane. Antes de fazer qualquer orçamento com qualquer confeiteira da região, ligue para a Shirliane, faça seu orçamento, né? Ligue para a Cake Mania, pergunte lá as condições de pagamento, que ela vai te atender com toda a graça e com todo o carinho. Cake Mania, trazendo sabor e qualidade para você, cliente, que está sempre em primeiro lugar. Cake Mania, liga aí, faça sua encomenda. Também quero mandar um abraço para nossas consultoras da Tapué, né, Eloy, que também está no sul da Bahia aí, trazendo os vasos, potes, vasilhas, garrafas da Tapué com qualidade e com preço justo. E durabilidade, que é o melhor, né, gente? Não adianta a gente comprar uma coisinha fraquinha, mais baratinha, mas daqui a um ano, daqui a 6 meses, já não está prestando, já não tampa direito, já não tem qualidade. E às vezes a gente economiza R$5, R$10 e deixa de adquirir um produto de qualidade que vai durar aí anos. Porque os produtos da Tapué duram anos, com a mesma qualidade e durabilidade que você, cliente, precisa e merece. Tá ok? Então ligue para nossas consultoras, né, Eloy? Aí no sul da Bahia, atendendo a toda a região. Também quero mandar um abraço para o nosso design gráfico, né? Design visual, Gutierre. Isso aí, Gutierre. Design visual, Gutierre. Para você que está iniciando nas redes sociais, que quer colocar os seus vídeos, quer ter dicas de como fazer as miniaturas de capa, vinhetas, ligue para o nosso design gráfico visual, Gutierre. Design visual. Ligue para ele, faça seu orçamento, que ele vai te dar dicas e vai te atender com todo carinho. Quero mandar também um abraço para D&D Presentes e Decorações, que está aqui no ABC e atendendo a toda a região e todo o Brasil. D&D Presentes e Decorações. Ligue, faça seu orçamento, converse com Daisy, que ela vai mandar sua encomenda com toda a segurança e com todo o carinho. D&D Presentes e Decorações, aqui no ABC. Ligue, converse com Daisy, que ela vai te atender, ó, fantasticamente, tá ok? Um beijo para vocês, Daisy. Gente, quero trazer agora a dica muito especial e muita gente não sabe, que é a utilização do nosso forno. Gente, saber algumas técnicas e alguns cuidados vai facilitar muito, muito o nosso processo de assar os nossos bolos, o nosso processo de conduzir, controlar a temperatura do nosso forno. Semana passada, uma amiga nossa, Micaele, Mica, um beijo, viu? E toda a sua família, Micaele, e toda a família de Micaele aí, família Matos. Muito obrigado, que mora aqui em São Bernardo. Micaele me ligou, mandou mensagem, né? Dizendo que ela fez um bolo muito bonito, que ela estava olhando o bolo dentro do forno, o bolo estava a coisa mais linda. E aí depois que o bolo assou, ela desligou o forno, né? Tirou o bolo e depois o meio do bolo murchou. Este, gente, é um problema que quase 80% das pessoas que fazem bolo em casa para tomar cafezinho da tarde, ou que fazem bolo às vezes para a família, acontece. São 2 motivos que o bolo possa vir a murchar no meio. Primeiro é a temperatura. Eu vou dar, na realidade, 2 dicas hoje, que uma depende da outra, tá? Então, primeiro é a temperatura. Gente, a temperatura ideal para a gente assar nossos bolos é 180 graus. Não queira adiantar o processo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um bolo, eu estou com pressa, deixa eu aumentar aqui a temperatura do forno. Aí, às vezes, coloca 220, né? Aumenta a temperatura. Gente, não faça isso. O bolo, ele é composto de farinha, leite, gordura,
fermento, né? E a gente sabe que o fermento é um outro vilão também deste processo. E o fermento, gente, ele é vivo, ele passa por uma transformação. Então, ele precisa de um tempo para fazer o seu trabalho. E este tempo é manter a temperatura do teu forno a 180 graus. Não queira adiantar o processo, gente. Não queira. Então, quando o Micaele me falou, eu falei assim, tem duas coisas aí. Ou é a temperatura do teu forno que estava muito alto, você quis acelerar para assar o bolo, né? E a outra é o excesso de fermento. Então, são duas características aí. Ou foi temperatura ou foi fermento, né? As pessoas não têm noção, assim, na cabeça, quando vai fazer um bolo, aí coloca uma colher de chá de fermento e fala, será que está pouco? Vou botar mais um pouquinho. Aí coloca mais, aí acaba exagerando no fermento. Aí o que é que o bolo faz? Incha, fica cheio de ar, muito. Aí quando cai aquela temperatura, né, ele não sustenta. Por quê? Ele ficou tão cheio de ar, tão fofo, né? É igual a bexiga, quando você assopra uma bexiga até o seu limite e depois você murcha a bexiga, ela fica toda flácida. A mesma coisa acontece com o bolo, gente. Se o bolo cresce, além do que ele deveria crescer, quando você desliga o forno, ele fica flácido e ele murcha no centro. Esse é o problema do fermento. Então, assim, usou fermento, gente, uma colher de chá rasa de fermento é suficiente, tá? É suficiente. Não cai naquela onda de, vou colocar mais um pouquinho. Não faça isso. E principalmente se vocês usarem farinha de trigo com fermento. Se vocês usarem farinha de trigo com fermento, é melhor que nem use o fermento, tá bom? Então, gente, temperatura do forno, 180 graus. Vou dar mais outra dica muito importante. Vocês sabem para que serve a grade do nosso forno? Vocês já perceberam, já olharam que tem hoje alguns fornos, que quando você abre o forno, a grade já vem junto? E nos fogões mais antigos, a gente abre o forno, a grade está lá, mas ela tem a gente puxa a grade, ela sai e ela volta. Você sabe para que serve, gente? Será que esse sistema está lá por acaso? Alguém colocou só por enfeite para a gente conseguir tirar para limpar? Vocês já pensaram nisso? Então, tem uma função. Essa grade saindo e retornando para dentro do forno tem uma função. Tudo na vida tem uma função. E os cientistas e as pessoas inteligentes pensam em tudo. Tudo. Sabe para que serve essa grade, gente? Quando a gente faz o nosso bolo, principalmente em assadeiras, ou se naquelas formas redondas de buraco no meio, o que é que a gente faz? Bate a nossa massa. Outra dica, gente. Vocês vão bater toda a massa do bolo de vocês. Quando vocês colocarem um fermento, não bata mais sua massa na batedeira. Eu lhe falei, o fermento é vivo. Você precisa só incorporar ele na massa. Então, o correto é você bater toda a massa, deixar o fermento por último. Aí você desliga a sua batedeira, coloca o fermento, aí você vem com um fouet ou com uma espátula de silicone e incorpora o seu fermento na massa de baixo para cima, de baixo para cima. Sempre seguindo esse movimento. E ó, vai ficar belezura, tá bom? Então, quando a gente faz esse processo, o fermento ele se incorpora na massa. Aí você coloca ela na assadeira untada e empolvilhada. Aí o seu forno está lá. Já 10 minutinhos aquecendo em 180 graus. Não esqueçam. Aí vocês chegam, abrem o forno de vocês e vai colocar sua assadeira ou seu forno. Gente, dica, não batam a assadeira nem sua forma na grade do forno. Porque quando você bate, o seu fermento que está incorporado aí, está envolvido na massa, ele pode descer um pouco. E seu bolo ficar um pouco mais duro, mais denso. Então esta grade é para você abrir seu forno, puxa a grade, coloca calmamente a sua forma ou sua assadeira em cima da grade, onde você quer que ela fique, e depois você empurre a sua grade para dentro do forno, tá? Então, esta é outra dica muito importante. Isso vai fazer com que seu bolo fique fofinho, uniforme, sem problema nenhum, tá ok? Então, hoje a dica é muito importante. Questão de temperatura de forno e questão
do fermento. Gente, lembrando também, quando a gente coloca nosso bolo para assar no forno, tem gente que fica assim, de 10 em 10 minutos. Ah, deixa eu ver se assou. Aí abre e fecha. Ah, deixa eu ver se assou. Abre e fecha. Neste abrir e fechar do forno, o que é que acontece? A temperatura interna, que estava de 180 graus, ela tem uma queda brusca de temperatura. Ela pode cair para 120, 100 graus. Aí o que é que acontece, gente? O bolo vai assar para o lado de fora e você vai pensar que ele está assado, mas dentro dele a massa vai estar crua. Por quê? Você ficou nesse abre e fecha de forno para ver se o bolo já estava assando. Então, por que tem vidros transparentes e tem lâmpada dentro do forno para a gente não abrir? Tá vendo? Que os cientistas pensam em tudo para a gente não abrir. Para quê? A temperatura interna não venha ter essa queda brusca de temperatura e o nosso bolo fique um bolo solado ou mesmo assado por fora e cru por dentro. Então, gente, colocou o bolo no forno, não abra o forno em hipótese alguma em menos de 35 minutos. Ele tem que ficar lá sozinho uns 35 minutos. Depois disso, aí você pode abrir com cuidado. Mas antes disso, não abra. Porque é o tempo que o fermento precisa para inchar e transformar o seu bolo e sua massa numa massa fofinha, numa massa macia. Né? Então ele precisa desse tempo. Então, se você fica interrompendo esse tempo de crescimento do teu bolo, ele vai solar, ele vai murchar, ele vai dar um monte de problema. Ele vai ficar assado por fora e cru por dentro. Tá? Então, são dicas valiosas. Prestem atenção, tá? Quando vocês fizerem bolo e for colocar no forno. Outra coisa, só abra o forno quando sua assadeira com sua massa de bolo estiver do lado. Porque se você abre lá o seu forno e ainda você vai buscar a assadeira lá do outro lado da cozinha que está com a massa e o seu forno lá está aberto e você vir, a temperatura que estava 180 graus ali no seu forno já está 80, 70. Porque a porta do forno estava aberta. Então, geralmente, coloque sua massa e sua assadeira do lado do forno, abra o forno, já coloque sua massa e já fecha. Para evitar o máximo de desperdício de calor dentro do seu forno. Tá ok? Então, essa é a dica de hoje, gente. Dicas valiosíssimas. E eu não quero mais ouvir gente dizendo que o bolo ficou assado por fora, cru por dentro, que o bolo murchou, que o bolo ficou xoxinho. Gente, parou, né? Parou. Vocês agora sabem os motivos e como trabalhar em cima desses problemas. Então, só basta a gente ficar atento e ter cuidado, ser cuidadoso com nossa alimentação, com nossos bolos. Bolo, doce, seja lá o que for. Tá ok? Gente, é isso aí. Quarta-feira, né? Dica do chefe aí, trouxe dicas valiosíssimas. Quero agradecer imensamente a todo mundo. Quero agradecer a Deus, né? Pela saúde, pela vida. Quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo e tirar um tempo do seu dia, da sua vida, para aprender, para prestar atenção e para dar valor ao nosso trabalho. A você que está aí do outro lado nesse exato momento, que chegou até aqui assistindo as nossas aulas, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando eu vejo lá o número de pessoas que já assistiram o vídeo, o número de pessoas que já deu like, e eu falo assim, graças a Deus, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão aprendendo, e eu fico muito feliz com isso. Porque o intuito do nosso canal é passar conhecimento, é passar técnicas, que às vezes a gente que está aí do outro lado, como um dia também, eu queria muito, né, quando eu era mais jovem, fazer um curso de culinária, fazer um curso de bolo, eu queria ser designer, enfim. Mas eu não tinha dinheiro, gente. Era muito caro. Os cursos eram muito caros. Eu não tinha dinheiro, sabe? Não tinha recursos. A gente não tinha internet. Hoje, graças a Deus, tem internet para facilitar, né? E hoje, graças a Deus, eu posso estar compartilhando gratuitamente todo o meu conhecimento com você. E eu faço isso de coração, com certeza. E fico muito agradecido e lisonjeado. Tá ok? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe e até mais.